Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. Os filisteus acamparam em Efeca. Os filisteus se expuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou a Arraial, os anciões de Israel disseram: Por que hoje o Senhor nos derrotou diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finés, estavam ali, com a arca da aliança. Glória a Deus por essa palavra. Irmão, se você tomar atenção na palavra que eu acabei de ler para a tua vida, percebe-se que Samuel, ele começa relatando para nós que vai haver uma batalha, os filisteus contra os israelitas. Percebe-se que vai haver um conflito ali. Só que o que me chama a atenção, que Samuel conta, no versículo de número 2, diz assim: Os filisteus se expuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. Percebe-se que Samuel relatou que os filisteus se expuseram em ordem de batalha. Então percebe-se que os filisteus estão se colocando em ordem. Percebe-se que o inimigo não está de qualquer maneira. O inimigo está se colocando em ordem. O interessante é que Samuel relatou e presenciou que quem estava em ordem era o inimigo. Os israelitas de qualquer maneira. Por isso que foram derrotados. Porque não adianta, irmão. Não adianta. A gente não tem que ficar de qualquer maneira. Olha que interessante. Entenda isso daqui. Olha o que Samuel relatou. Samuel relatou que o inimigo, os filisteus, estavam em ordem para enfrentar Israel. E Israel foi derrotado. Agora, por que Israel foi derrotado? Porque percebe-se, o inimigo está em ordem. O inimigo está mais preparado. O inimigo não está de qualquer maneira. Agora o povo de Deus, Israel, de qualquer maneira, desgovernado, sem direção. Olha que interessante, irmão. Por isso que Israel foi derrotado. Paulo disse que dentro da casa de Deus tem que ter ordem e decência. Deus trabalha com ordem. Percebe? Deus nem no meio desse povo Deus estava. Percebe? Foi ouvir a primeira batalha. Percebe que ele estava de qualquer maneira. Aí escuta só. Aí o inimigo estava em ordem, porque o inimigo não está de qualquer maneira. Você quer ver uma coisa? Olha como o inimigo também, filho, está com ordem. Olha o que Jesus disse. Certa vez, Jesus estava expulsando o demônio. E alguém olhou para Jesus, fariseu, e disse assim, Mateus 12, 24. Os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa senão demônios pelo meio de Beelzebu, maiorais dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Então como o seu reino permanecerá? Olha que interessante. Olha o que Jesus disse. Porque certa vez Jesus está expulsando o demônio. E alguém vai olhar e vai falar assim: Ele expulsa o demônio por meio de Beelzebu, os maiorais do demônio. Aí Jesus pega e fala assim: Se Satanás expulsa Satanás, como o seu reino vai permanecer de pé? Sabe o que Jesus está dizendo? Que nem o inimigo, filho, está de qualquer maneira. O reino dele não está dividido. Muito pelo contrário, está organizado. Olha que tremendo. Se até o reino das trevas, filho, é organizado. Jesus não disse, olha o que Jesus disse: Se eu expulso Satanás por meio de Satanás, como o seu reino vai permanecer? Jesus está ensinando que nem o reino das trevas, filho, está dividido. Muito pelo contrário, está unido. Até o reino das trevas tem união. E o povo de Deus de qualquer maneira. Eita Jesus! Aleluia a Deus! Escuta só. Eu vou falar, Jeová. Olha o que Samuel disse. Samuel disse que os filisteus estavam em ordem para enfrentar Israel. Percebe que eles estavam em ordem, não estavam de qualquer maneira. Até o inimigo tem ordem. E o povo de qualquer maneira. Eita Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Escuta isso aqui. Aí Samuel relata que Israel foi derrotado pelo inimigo, né? Por quê? Porque Israel estava de qualquer maneira. O inimigo estava preparado. Aí escuta. Aí olha o que aconteceu quando eles foram derrotados.
A Bíblia diz que quando eles perderam a batalha, eles vão dizer assim, os anciões vão dizer, por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer a arca do Senhor, que está em Siló, para que nos livre das mãos dos inimigos. Agora entenda, peraí, escuta isso aqui. Percebe-se que eles foram derrotados pelo inimigo. Aí eles se lembraram de quê? Da arca. Os anciões, os mais velhos vão se lembrar da arca. Olha que tremendo, percebe-se, eles perderam porque a arca não estava no meio. Porque não adianta entrar na guerra sem Deus estar nela. Se você entrar na guerra sem Deus, você vai perder. Percebe que Davi, ele não entrava na guerra sem colocar Deus na guerra. Porque a Bíblia diz que o Senhor é invencível nas batalhas. Tá entendendo? Deus é invencível nas batalhas. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Aí percebe-se, eles foram lutar contra o inimigo sem ordem e sem Deus nela. Por isso que perderam. Sabe por que você está levando uma vida de derrota? Porque você já não está colocando Deus na guerra. Deus é invencível nas batalhas, filho. Não adianta entrar na guerra sem Deus. Se entrar na guerra sem Deus, vai perder. Aí escuta isso daqui. Olha que tremendo. Eles perderam a batalha. Aí quando eles perdem, eles vão se lembrar da arca do Senhor. Eles vão falar assim, os anciões, por que o Senhor nos derrotou hoje? Diante dos nossos inimigos. Vamos trazer a arca do Senhor. Pera aí. Escuta isso daqui. Quando eles perderam, se lembraram da arca do Senhor. Quando tiveram derrota, se lembraram da arca. Agora entenda, só foi perder que trouxe a memória a arca. Aleluia! A arca simboliza a presença de Deus. Então percebe-se, foi necessário acontecer alguma coisa para eles se lembrarem da arca. Foi necessário ter derrota para se lembrar da arca. Aleluia, Deus! Está entendendo por que nos permite derrota? Porque a derrota te traz a memória a arca do Senhor. Aleluia, Deus! Está entendendo por que Deus permite uma porta se fechar? Está entendendo por que Deus permite o inimigo prevalecer contra você? Que é para você se lembrar da arca. Aleluia! Você quer prova disso? A Bíblia diz em Mateus 4,35. Marcos 4,35. A Bíblia diz que Jesus, ele vai dizer para os discípulos, vamos passar para o outro lado. Aí a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai dormir no meio do temporal. A Bíblia diz que Jesus está na polpa do barco dormindo. Aos discípulos vai clamar, mestre, não importa que pereçamos. Agora escuta. Aí Jesus vai se levantar, vai repreender o vento e vai dizer para o mar, calma-te, e tudo fica calmo. Agora escuta. Sabe por que Jesus permitiu o inimigo levantar aquele vento? Porque percebe, Jesus está na polpa. Se Jesus está na polpa, significa que Jesus está na parte de trás do barco. Porque polpa significa a parte de trás. Olha que interessante. Jesus está lá na polpa do barco, dormindo. Os discípulos não estavam dialogando com Jesus. Percebe, só foram dialogar com Jesus quando se levantou o temporal. Porque o ser humano é assim, só busca Deus quando tem temporal. Só busca o Senhor quando tem derrota. Eita glória, aleluia, Deus. Percebe que esse povo aqui, em 1 Samuel, quando eles perderam, eles foram se lembrar da arca. Por que o Senhor nos derrotou hoje? Vamos trazer a arca. Então percebe, assim que eles tiveram derrota, se lembraram da arca do Senhor. A mesma coisa foi em Mateus, em Marcos, a mesma coisa foi em Marcos. Percebe que quando o temporal se levanta, eles vão chamar Jesus. Percebe, Jesus estava lá no barco, estava excluído lá atrás. Por isso que Jesus dormiu. Por isso que Jesus foi descansar no barco deles. Porque não adianta ter Jesus no barco, mas não ter diálogo com Jesus. Então por isso que Jesus dormiu no barco. Aí escuta, aí quando levantou o temporal e o vento era contrário, eles foram chamar quem? Jesus. Só que o interessante, se você pegar para ler, quem levantou esse temporal foi o inimigo. Porque percebe, em Marcos 4,35, Jesus ele fala, vamos passar para o outro lado. Aí percebe que em Marcos 5, quando Jesus chega do outro lado, a Bíblia diz que tinha uma legião de demônios dentro de um homem. Então percebe, quem levantou o temporal foi o inimigo. Aí percebe, quando o inimigo levanta o temporal, eles vão chamar quem? Quem estava lá no fundo do barco, quem estava excluído. Olha que tremendo, o inimigo levantou o temporal, e eles foram lá no fundo do barco, chamar quem estava sendo a última opção do barco. Foram chamar Jesus, porque Jesus estava no barco, mas Jesus era a última opção do barco. Aí percebe, o inimigo se levanta, e eles foram chamar quem? Aquele que estava sendo a última opção no barco. Porque é assim que Deus faz. Deus permite o inimigo se levantar, que é para você buscar ele. Que nesse povo aqui, esse povo quando perdeu, quando o inimigo prevaleceu contra eles, eles foram atrás da arca do Senhor, trouxeram a memória a arca do Senhor, e entenderam que só tem vitória com Deus na guerra. Aleluia, Deus! Eita! Aí percebe, eles perderam, e eles vão dizer assim, por que o Senhor nos derrotou? Vamos trazer a arca do Senhor. Aí escuta, aí eles trouxeram a arca do Senhor. Olha que tremendo, irmão. Eu vou ler esse versículo, que é para você poder entender.
1 Samuel 4:3 diz assim: quando o povo voltou ao arraial, os anciões disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. Agora escuta isso aqui. Olha o que eles disseram: vamos trazer a arca do Senhor, a arca da aliança. Então percebe-se que a arca é a arca da aliança. O povo está ciente que essa arca é uma arca de compromisso. Aleluia! Arca da aliança, e aliança se fala de compromisso. Escuta só, Deus é Deus de compromisso. Aí escuta, aleluia a Deus. Aí escuta só, eles estão cientes que a arca é a arca da aliança, tem que ter compromisso com a arca. Aí escuta o que acontece, eu vou falar, Jeová. Escuta o que acontece. A Bíblia diz que eles foram buscar a arca porque eles estão cientes que a arca livra eles das mãos do inimigo, porque somente Deus pode te livrar da mão do adversário. Aí escuta só, aí a Bíblia diz no versículo número 5, diz assim: quando a arca do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Agora escuta, peraí, eles tiveram derrota, a primeira batalha, perderam porque estavam sem a presença, e estavam de qualquer maneira. Escuta só, olha que interessante, estavam assim de qualquer maneira e sem a presença, por isso perdeu. Aí escuta, aí eles vão trazer a arca do Senhor. Aí a Bíblia diz que eles trouxeram a arca, começaram a gritar. A Bíblia diz que o grito foi tão alto que o chão tremeu. Agora para pra pensar numa coisa. Aí a Bíblia diz assim que os filisteus, quando ouviram aquele barulho de alegria, eles vão dizer: que alegria é essa? No arraial dos hebreus. Agora escuta, o inimigo não entendeu. O inimigo falou assim: peraí, a gente venceu eles, agora por que eles estão gritando de alegria? Sabe por quê? Porque a arca chegou. Isso aí que o inimigo não entende. O inimigo pode vir te atacar, pode tentar destruir você, mas quando você tem a presença, você se alegra. Isso que deixa ele confuso. Ele fala: peraí, como pode? Perdeu, tá vivendo uma vida de derrota, mas está alegre, porque você tem a arca da aliança, você tem você tem a presença. Quem tem a presença de Deus se alegra em minhas lutas. Aleluia! E é isso que deixa o inimigo confuso. Percebe que os filisteus ficaram confusos. Eles vão dizer assim: peraí, a gente venceu esse povo, e esse povo está feliz. Aleluia! Porque quem tem a presença de Deus confunde o adversário, rapaz. Aleluia, Deus! Percebe que o inimigo está confuso. Eles vão dizer assim: peraí, que alegria é essa? De onde está vindo essa alegria? A gente venceu eles ainda estão felizes? É porque a arca chegou. Porque quem tem a presença, independente da luta, da dificuldade, continua feliz. Porque está ciente que a Bíblia fala que o Senhor alegra o coração daqueles que buscam. O salmista disse que todos aqueles que buscam o Senhor alegra o coração. Então percebe, o povo perdeu a primeira batalha, aí foram buscar a arca. Quando buscaram a arca, a Bíblia diz que eles vão gritar de alegria. Tiveram derrota, mas quando a arca chega, a arca traz alegria. Aleluia, Deus! Deus vai trazer alegria para você, vai confundir o adversário da tua alma. Não importa a circunstância que você está vivendo, a presença de Deus vai trazer alegria para você. Aleluia, Deus! Oh, glória a Deus! Aí escuta só, olha que tremendo. A Bíblia diz que eles começam a se alegrar. Aí os filisteus vão falar: peraí, que alegria é essa? Que alegria é essa no meio desse povo? Nós acabamos de vencer ele, mas eles estão felizes. Só que escuta, irmão, escuta o que aconteceu. Aí a Bíblia diz que eles trouxeram a arca do Senhor. Quando o inimigo soube que a arca do Senhor chegou, a Bíblia fala que os filisteus ficaram com medo. Por quê? Porque a arca, a presença de Deus, ela traz apavoramento para o adversário. Porque quem carrega a presença faz o inferno estremecer. Aleluia, Deus! Aí escuta só, a presença chega, os filisteus ficam com medo. Aí olha o que acontece. Só que tem um porém, os filisteus ficam com medo, mas olha o que os filisteus vão dizer: sejam fortes, filisteus, comportem-se como homem, para que não venhamos ser escravos dos hebreus, como eles já foram de vocês. Vamos se comportar e vamos lutar. Então percebe, o inimigo está ciente. Escuta só, o inimigo está ciente que a arca está ali, mas o inimigo vai dizer assim: não vamos baixar a guarda, vamos lutar de novo. Vai ter batalha, por mais que eles trouxeram a arca, vamos trazer, vamos lutar. Porque esse povo tem presença, mas esse povo não é organizado. Então percebe, porque não adianta ter presença e não ter organização. Não adianta ter presença e não ter compromisso com a arca. Eita, vou falar tudo, escuta isso daqui. Eita, Jeová, olha que forte que Deus me revelou aqui. Escuta isso, peraí. A arca de Deus estava ali, eles ficaram com medo da arca, porque eles vão dizer assim: ai de nós, porque os deuses vieram do arraial, ai de nós. Olha que interessante, o inimigo está com medo da arca,
O inimigo está com medo da presença. Só que escuta, mas eles vão lutar. Agora o que adianta? Ter a arca, mas não ter compromisso com a arca. Por isso que o inimigo vai dizer assim, vamos lutar de novo. Sabe por que o inimigo... Eita! Sabe por que o inimigo não ficou com medo? Porque o inimigo não tem medo. Não tem medo quando você traz a arca. O inimigo tem medo quando você tem compromisso com a arca. É quando você tem intimidade com a presença. É isso que deixa ele com medo. O inimigo não tem medo, filho, do teu conhecimento. O inimigo não tem medo da tua sabedoria. O inimigo tem medo quando você tem compromisso com a arca, compromisso com Deus, compromisso com a presença. É isso que faz o inimigo ter medo. Porque percebe-se, este povo estava com a arca, mas o inimigo não teve medo do povo. O inimigo teve medo da arca, mas percebe-se. Olha o que eles vão dizer. Vamos lutar de novo, vamos se comportar e vamos pra cima. Olha o que o adversário está dizendo. Vamos pra cima. Aí escuta só o que vai acontecer. Aí a Bíblia diz que eles foram lutar de novo. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda. E foi grande a derrota, pois foram mortos 30 mil homens. Agora escuta. Escuta isso daqui, pelo amor de Deus. Olha que interessante. A primeira batalha eles perderam. Aí eles vão falar, vamos trazer a arca. Aí eles trouxeram a arca. O inimigo ficou com medo da arca. Só que escuta, o povo disse, vamos trazer a arca da aliança. O povo está ciente que a arca é a arca da aliança. Mas a arca chegou. E mesmo assim eles perderam. Agora por que eles perderam com a presença de Deus ali? Sabe por que eles perderam? Porque o povo está ciente que a arca é a arca da aliança. Mas eles não querem ter compromisso com a arca. Porque percebe-se, eles perderam. Então se eles perderam, eles não buscaram a arca para ter compromisso. Eles buscaram a arca para ter vitória, porque eles estão vindo de derrota. Aleluia, Deus, eu vou falar, Jeová. Tem gente que busca a presença de Deus, não para ter compromisso, só quer buscar a presença para ter vitória. Filho, a presença de Deus não se busca para ter sua vitória. A presença de Deus se busca para ter compromisso, rapaz. Aleluia, Deus. Você está, eita glória. Você está entendendo por que eles perderam? Está entendendo por que eles perderam as duas vezes? Perderam a primeira porque estava sem a presença. Aí por causa da derrota foram trazer a arca. Aí a arca chega e eles perderam de novo. Sabe por que perderam? Porque não adianta ter presença, mas não tem compromisso com a presença. O povo só pegaram a arca porque tiveram derrota. Então está bem claro no texto que eles estão buscando a presença não para ter compromisso, mas só para ter vitória. E Deus não se busca só para ter vitória. Deus se busca para ter compromisso, rapaz. A Bíblia diz que a arca é a arca da aliança. Aleluia, Deus. Aliança, filho, é compromisso. Aleluia. Deus é Deus de compromisso, filho. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Tá entendendo? Não adianta ir pro culto, filho. Buscar, então vou falar. Eu vou lá para receber minha vitória. Você não vai receber nada, por isso que sua vida não muda. Porque a arca não se busca para ter vitória. A arca se busca para ter compromisso. Aleluia, Deus. Eita, glória, eu vou falar, Jeová. Eita, glória a Deus. Escuta só. Eita, aleluia. Escuta. Eles perderam. Aí quando eles perdem, eles vão trazer a arca do Senhor. Então eu vou falar tudo, Jesus. Escuta só. Eles trouxeram a arca e perderam de novo. Percebe? O inimigo ficou com medo da arca, mas o inimigo não ficou com medo do povo. Filho, o inimigo, ele não tem medo de você, ele tem medo da presença. Quando você é um cara cheio do Espírito Santo, aí ele tem medo. Se você é apenas uma pessoa sem a presença, ele não tem medo. Porque não adianta. Não adianta estar na guerra, mas estar sem presença. Porque percebe-se, o povo está na guerra. Olha que interessante, o povo estava na guerra, na primeira batalha, que eles perderam. Estava na guerra, mas estava sem a presença. Por isso que o inimigo enfrentou. Porque o inimigo, filho, o inimigo não tem medo. Ele tem medo quando você está com a presença, quando você tem compromisso com a presença. É isso que faz o inferno se estremecer. Filho, percebe? A primeira batalha o inimigo prevaleceu. Por quê? Porque estavam na batalha, mas estavam sem presença. O que adianta aparentar ser de guerra, mas não ter presença? Então eu vou falar, Jesus. O que adianta aparentar ser de guerra, mas não ter presença? Na primeira batalha, a arca não estava. Então está bem óbvio, estava na guerra, mas estava sem presença. Eita glória, eu vou falar. Tem muita gente assim, aparentando ser de guerra, mas está sem presença há muito tempo. Por isso está levando uma vida de derrota. Aleluia, Deus. Escuta só, eita, é forte, Jeová. Escuta só. Aí eles vão trazer a arca do Senhor, por causa da derrota que tiveram. Aí eles trazem a arca. A Bíblia diz que o inimigo fica com medo. Aí escuta só, mas mesmo o inimigo com medo da arca, o inimigo vai lutar. Porque o inimigo sabe, peraí, a primeira batalha, este povo não tinha ordem. Porque percebe que Samuel disse que quem estava com ordem eram os filisteus. Agora o que adianta ter a arca,
mas está de qualquer maneira? O que adianta ter a arca, mas não ter intimidade com a arca? O que adianta estar com a arca, mas não ter mais papo com a arca? Olha que interessante. Jesus, em Mateus 4, em Marcos 4, Jesus estava no barco, mas Jesus estava na polpa do barco, lá atrás, dormindo. Olha que interessante. Jesus estava no barco, mas estava lá atrás. O que adianta ter a arca, mas deixar a arca como última opção? Eita, vou falar. O que adianta ter Jesus no barco, mas deixar Jesus lá atrás? Olha que interessante. Pega para ler Marcos 4. Percebe? Jesus estava dormindo lá atrás. Jesus dormiu porque estava como última opção no barco, não tinha diálogo com ele. Por isso que ele foi dormir. Agora o que adianta ter Jesus na vida, mas não ter diálogo com Jesus? Por isso que Jesus dorme no teu barco. Por isso que parece que está em silêncio no teu barco. Porque foi você que deixou ele como última opção no seu barco. Por isso que ele vai usar o silêncio. Aleluia, Deus, você que deixou de falar com ele. Não adianta, filho. Não adianta ter Jesus no barco, mas não ter compromisso com a arca. Foi que nem aqui o povo. Estava na batalha, mas esqueceram que a arca é a arca da aliança. Só pegaram a arca para ter vitória. Não pegaram a arca para ter compromisso. Por isso perderam de novo. Percebe? O problema não está na arca. O problema está na intenção que o povo está buscando a arca. Não vou repetir isso aqui. Eu vou repetir. Olha que tremendo. O problema não está na arca. O problema está na intenção que o povo está buscando a arca. Porque percebe-se, a primeira batalha eles perderam. Aí eles foram atrás da arca por causa da derrota que tiveram. Não foram atrás da arca por causa do compromisso. Foram atrás da arca por causa da derrota. Aí escuta, eles vão trazer a arca. A arca vai chegar, vai ter barulho, vai ter festa, mas vai perder de novo. Agora o que adianta viver de aparência, ter a arca, mas não ter intimidade com a arca? Aleluia, Deus! Aí escuta, eles perderam. Agora por que perderam? Porque está bem claro, a arca estava ali, mas não quiseram ter compromisso, só quiseram para ter vitória e perderam de novo. Porque Deus está ensinando, a minha presença não se busca só para ter vitória. A minha presença se busca para ter intimidade com ela. A minha arca é a arca da aliança. O povo até falou, olha que interessante, irmão. Olha que interessante. Olha o que o povo disse. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Olha o que o povo disse. Olha o que os anciões disseram quando perderam a primeira batalha. Olha o que eles falaram. O povo voltou a arraial. E os anciões disseram, porque o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre do inimigo. Agora escuta, olha o que eles falaram. A arca é a arca da aliança. Eles estão cientes que a arca é a arca da aliança. Mas o que adianta ter ciência que a arca é a arca da aliança, mas buscar a arca para ter só vitória? O que adianta? Saber que a arca é a arca de compromisso. Ai, Jesus, eu vou falar. Tem gente que faz... Eita, eu vou falar. Tem gente que faz campanha da vitória. Mas o que adianta fazer campanha da vitória, mas não ensinar o povo que a arca não se busca para ter vitória. A arca se busca para ter compromisso. Aleluia, Deus. Eu vou falar, Jeová. Aleluia, Deus. Eita, Jesus é forte. Eita. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que eles perderam duas vezes. Perderam sem a arca e perderam com a arca. Aí escuta. Aí a Bíblia diz que Hófnis e Finéias estavam ali, a arca de Deus foi tomada e Hófnis e Finéias foi morto. Agora por que Hófnis e Finéias foi morto? Pega para ler um pouco antes. Olha o que está escrito, 1 Samuel 2, capítulo de número 34. A Bíblia diz que um homem de Deus foi falar com Eli. Eli era o pai de Hófnis e Finéias. Eli era sacerdote. Só que escuta, Eli sabia que os filhos se prostituíam com as mulheres da tenda do Senhor. Eli sabia que os filhos tratavam as coisas de Deus de qualquer maneira. Aí Deus disse assim, olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse. O Senhor vai avisar Eli o que vai acontecer com os filhos dele. Olha o que Deus disse, presta atenção. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 34. Isso aqui é um homem de Deus falando com Eli. Olha o que Deus falou. E o que vier a acontecer com os seus dois filhos, Hófnis e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Agora escuta, Deus já tinha falado lá atrás que eles iam morrer. Agora por que Deus falou que eles iam morrer? Porque primeiro, eles estavam tratando as coisas de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que o pecado desses homens era um pecado gravíssimo. E o salário do pecado é a morte. Então por isso que morreram.
Porque o salário do pecado é morte, como diz em Romanos 6:23. Paulo disse, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Aí escuta isso. Deus tinha avisado, Eli, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Olha que tremendo, Deus está avisando a respeito de Hófnis e Finéias. Aí percebe que vai acontecer no capítulo de número 3. Percebe, no 2 Deus avisou que eles iam morrer. Aí no 3 vai se cumprir o que Deus tinha falado. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Aleluia! Aí escuta isso, eita glória a Deus. Escuta isso, escuta isso. Olha que interessante. Antes de Deus matar, olha que tremendo, eu vou falar. Antes de Deus, eita, eu vou falar, Jesus. Antes de Deus permitir o inimigo matar, olha o que Deus falou. Escuta só. Deus falou, Eli, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Lá atrás Deus avisou. Aí no 3 aconteceu o que Deus tinha falado. Porque tudo que Deus fala acontece. Porque Deus não é filho do homem nem para que minta, nem para que se arrependa. Porventura, prometendo Ele, não cumprirá? Escuta isso aqui, Deus avisou que ia morrer. Agora sabe o que eu acho bonito? Sabe o que eu acho lindo em Deus? Porque percebe, Deus está avisando para Eli. Eli é sacerdote. Deus está avisando o que vai acontecer com os filhos dele. Porque em Amós 3:7, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar os seus servos, os profetas. Aí percebe que Deus está avisando para o sacerdote Eli o que vai acontecer. Porque Deus não faz nada sem avisar. Deus primeiro avisa, Deus primeiro dá sinal. Eita, aleluia! É que nem a volta de Jesus. Percebe? A Bíblia diz que primeiro tem que vir sinais. O sol vai escurecer, as estrelas cairão do céu, vai ter terremoto, vai ter guerra. Olha que interessante. Vai ter fome. Tudo isso é sinal, até que aparecerá o Filho do Homem. Então percebe, Deus não faz nada primeiro sem avisar. A terra está avisando a volta de Jesus. Naquele dia, não adianta falar, Senhor, eu não sabia. Sabe o que Deus vai falar? Você sabia sim, porque eu não faço nada sem avisar. Você lembra o que eu disse pela boca dos meus profetas? Eita, primeiro eu dei sinal, primeiro a terra deu sinal, para depois eu aparecer, porque eu não faço nada sem avisar. Porque Deus disse na boca do pastor Amós, eis que eu não faço sem avisar os meus servos, os profetas. A terra está dando sinal, porque quando Jesus voltar, não adianta dar desculpa. Eita, glória a Deus, Deus não faz nada sem avisar. Aleluia, Deus. Eita, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aí escuta isso, eita, escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Hófnis e Finéias foram mortos, conforme Deus tinha avisado. Só que escuta, agora sabe por que eles foram mortos também, irmãos? Agora entenda, a Bíblia fala que eles estão no pecado. O pecado que eles cometeram era um pecado grave. E eles estão querendo o que? Vitória. Não, vou repetir isso aqui é muito forte. Olha que tremendo, peraí. A Bíblia fala que eles estão no pecado grave. A Bíblia fala isso, estão no pecado gravíssimo. E eles estão querendo vitória. Você acha que Deus vai dar vitória para quem está em pecado? Deus não dá vitória para quem está em pecado, filho. Eita, percebe que eles perderam. Sabe por que perderam? Porque Hófnis e Finéias, a Bíblia diz que eles eram prostituto, se prostituía, tratava as ofertas de Deus de qualquer maneira, tratava as coisas do Senhor de qualquer maneira. E você acha que Deus vai dar vitória, rapaz? Deus não dá vitória para quem está em pecado, irmão. Aleluia, Deus. Eita, glória a Deus, por isso que morreram. Então vou falar, Jesus. Olha que tremendo. Até estava perto da arca, estava em festa, mas tiveram o que? Derrota. Por quê? Porque tem pecado no meio. Deus não dá vitória para quem está em pecado. Deus nunca vai dar vitória para safado, filho. Deus não dá vitória para prostituto. Percebe que Hófnis e Finéias estava na prostituição, estava tratando as ofertas do Senhor de qualquer maneira. E você acha que Deus vai dar vitória? Deus não dá vitória, filho, para quem está levando uma vida de iniquidade. Agora o que adianta? Está perto da arca, mas está em pecado. Por isso que morreu. Deus não deixa ninguém ficar perto da presença dele de qualquer maneira. Deus não deixa. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Josué, capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que o povo marchou em volta da muralha. E eles venceram. Escuta só, Deus derrubou a muralha, só que tiveram que marchar. Aí o interessante, que a Bíblia fala em Josué capítulo de número 7, a Bíblia diz que eles vão avistar uma cidade pequenininha, a cidade de Ai. Aí a Bíblia diz que Josué vai falar assim, ei, eis ali uma cidade pequena. Aí Josué vai enviar os homens para ver a cidade. A Bíblia diz que a cidade era pequena. Aí os homens vão falar, Josué, envia só uns 2.000, 3.000. É pouca gente, a gente vai vencer, Josué. Aí escuta, só que a Bíblia diz que Acã tinha escondido uma capa. E Josué enviou
os homens, e eles perderam. Agora por que perderam? Porque Acã tinha escondido uma capa, e a capa era da Babilônia, tinha pecado no meio. Por isso que Deus não deu vitória. Porque Deus não dá vitória para quem está levando uma vida de pecado. Quem está levando uma vida de pecado precisa de arrependimento, não de vitória. Você acha que Deus vai dar vitória para quem está levando uma vida de pecado? Tá entendendo por que Hófini e Finéas foi morto? Porque primeiro, o salário do pecado é morte. E Deus não dá vitória para quem está levando uma vida de pecado. Reflita nisso em nome de Jesus. Que Deus fale contigo, foi até aqui que o Senhor me deu.